Sejam todos bem-vindos ao nosso Podpaiva Criminal. Com um convidado aqui muito especial, um grande amigo e irmão que eu tenho, que eu vou levar, né, para sempre, aí, tanto na advocacia quanto na vida, do doutor André Varturi. Vamos falar hoje de um tema muito importante, que é o quê? Audiência de custódia. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo aí, boa noite ao nosso Podpaiva Criminal. É uma honra ter você aqui na terceira edição do Podpaiva Criminal. Muito obrigado, fiquei feliz, satisfeito. A primeira vez já fiquei muito empolgado, né? Não é só pelas 3 garrafas de vinho, mas porque discutimos, debatemos e deu muita repercussão. Muita gente falava comigo depois que gostou, que achou interessante, que abordamos assuntos inteligentes, né? E hoje, pontualmente, a gente vai falar de um tema que está na vida de todo mundo, que se aspira a ser advogado, não só criminalista, né? Todo mundo, porque a partir do momento em que você vai atuar, você começa a fazer um pouquinho de cada área, ainda que de forma assim superficial. E a audiência de custódia é o básico. Sim. Mas é aquele básico que muitas vezes vai sendo relegado a segundo plano, né? Que ninguém faz direito, que Justamente. todo mundo acha que é despiciente. E você sabe melhor do que eu que a audiência de custódia a gente consegue muita coisa. Muita coisa. E isso reflete no processo inteiro. Para quem acha que é o simples, né, simples ato ali processual que vai só discutir em questão da liberdade provisória ou da conversão da prisão em flagrante e prisão preventiva, mas vai muito além disso. Inclusive, nós vamos falar aqui, né, quando é o momento certo de fazer uma peça antes da liberdade provisória ou até mesmo de um relaxamento de prisão, não confundir com a revogação da prisão preventiva que vem posteriormente. Então, nós vamos falar aqui de coisa prática que nós vivemos, né? Então, eu ia falar assim, como que você faz a sua, como que eu faço a minha, visando o melhor, que é o quê? Que é a liberdade do nosso cliente, não é isso? Então, conta pra gente aí um pouco sobre a audiência de custódia, lembrando que estamos seguindo, né, um cronograma aqui. Falamos anteriormente no podcast passado com o Samuel Serazo sobre o flagrante. E quando, né, a autoridade policial, o delegado de polícia, ratifica a prisão em flagrante, o advogado tem que preparar o quê? Para a audiência de custódia. Então, conta pra gente aí, após a ratificação, né, ainda ali na delegacia, o que tem que fazer para preparar para a audiência de custódia e como preparar para a audiência de custódia e o que fazer numa audiência de custódia, com você. É interessante essa pergunta sua, porque tinha um escritor muito famoso de nome Teixeira de Freitas, no século XIX, que ele falava: para que nós entendamos qualquer circunstância, é necessário que demos um passo atrás. Então é importante, antes de qualquer análise, antes de qualquer abordagem de determinado tópico, que a gente avalie como que isso surgiu, como que isso se originou de um modo geral. Porque a gente sempre busca, principalmente o advogado tem esse viso de atuar mediante essas questões pragmáticas, de pensar no Código Penal, no Código de Processo Penal. Mas a gente se esquece do básico, do fundamento maior, que é a Constituição Federal, mas, antes disso, a gente tem isso disciplinado pelo CNJ, a gente tem a audiência de custódia disciplinada pelo Pacto de São José da Costa Rica. Então, a gente pensa o seguinte: é um direito intransponível, porque se trata de uma liberdade e de uma análise para averiguar algo que no Estado democrático de direito é quase que indispensável, que é a legalidade da prisão, a análise mais rápida possível. E eu me lembro que quando se iniciou a audiência de custódia, tivemos muita resistência ainda dos magistrados, alguns promotores, mas mais da magistratura. A gente tinha uma juíza muito famosa em Belo Horizonte, que ela era linha dura, linha duríssima. E aí começou a audiência de custódia. Eu me lembro que um dia eu fui fazer uma audiência com ela, e ela chegou para mim e falou assim: para ver essa audiência, para ver arbitrariedade, ilegalidade de prisão. O réu estava sentado do meu lado, assim, ela virou para o réu e fez assim: arbitrariedade... Você acha que tem arbitrariedade na minha vara? Aqui tem arbitrariedade. Justamente, achando que seria só isso, né? Só a discussão da ilegalidade ou não da prisão, né? Eu falei, que isso, excelência? Aqui não, aqui é quase uma sucursal do céu. E aí a gente fica, né, nessa situação de analisar como que vai se prosseguir. Eu me lembro que tinha um promotor em Minas Gerais, ele hoje em dia nem é promotor, mas é dono de cartório, que uma vez ele escreveu um livro muito interessante que se chamava Brasil Só é Preso Quem Quer. Fundamentos das prisões, alguma coisa assim, eu não me lembro bem. Chamava-se Marcelo Cunha de Araújo. E ele elencou 3 situações na ótica dele
que eram idôneas de modo a sustentar, fundamentar uma prisão. Ele falava assim, no Brasil, se a pessoa for presa em flagrante, tiver uma defesa ruim ou deixar o caso cair na mídia, ela tem as possibilidades preenchidas, os requisitos colocados para que a prisão se fundamente. Hoje, a gente analisa a audiência de custódia como aquela análise, aquela abordagem apta a enfrentar garantia da lei penal, conveniência da instrução criminal, enfim, aquilo que a gente sabe que estão nos artigos 312 do Código de Processo Penal. Mas muito antes disso, é importante que se diga que algumas situações são fundamentadas nesse artigo que não estão lá. Na verdade, o magistrado ele vai enfrentar uma mídia absolutamente feroz, grosseira, que quer um resultado a todo custo, a todo preço, a toque de caixa, sem compromisso com a verdade. Uma resposta social, né? Isso. Aí vai lá e fundamenta naquilo que é absolutamente genérico. Ordem pública. Ordem pública, conveniência da instrução criminal, aquilo que a gente sabe que cabe muita coisa. Tinha um ministro no STF, o Marco Aurélio, que ele falava uma coisa muito interessante. Eu decido e depois eu procuro o fundamento legal para aplicar a minha decisão. Eu vejo que é mais justo, adequado sob o ponto de vista da legalidade. E eu vejo que hoje, infelizmente, a audiência de custódia se tornou... É claro que existem exceções, tudo que eu vou falar aqui de modo generalista pode se pensar algumas situações que Até são mesmo por questão apartadas. regional, né? Às vezes não Isso. quer dizer o que se aplica aqui na comarca de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, também seja aplicado em outros estados, né? Então, isso depende muito de região. Mas, de uma forma geral, nós vamos tentar abordar aqui o que acontece, né? Isso E aqui tem eu uma atuo, que você atua em vários Eu atuo estados, muito né? no Norte e Nordeste. Sim. Eu tenho uma atuação bastante assim, diária, quase, que lá no Norte e Nordeste. Eu vejo que lá a dificuldade é maior. Tem alguns magistrados, sobretudo aqueles de mais idade, aqueles que estão há mais anos, que acham, honestamente, que vê isso como algo desnecessário. Algo Eu já que... vi casos, Arthur, do magistrado perguntar, né? Ah, você foi agredido? Ah, só para saber se a prisão é ilegal ou legal, mas acredita que a ilegalidade está só na agressão, por exemplo. Isso acontece Exatamente. muito nos casos aí. Não, Tráfico de droga, por exemplo. Interessante isso, é claro. A ilegalidade ela pode estar travestida de mil formas. Não Mas só de isso, agressão física. Isso teve uma polêmica muito significativa no início da pandemia, quando nós começamos com aquele uso indiscriminado de audiências virtualizadas. Então, pensa só. Olha a loucura. Para mim, isso é uma loucura você fazer uma audiência de custódia de forma virtual. Porque se fazia com a pessoa lá, muitas vezes não tinha nem ido para o presídio ainda, Isso. muitas vezes estava na Polícia Civil. Uma pessoa sentada aqui numa mesinha, com um policial em pé na frente dele, muitas vezes, né, regulando o som ali da caixa de som e tal, com os braços cruzados, olhando para ele assim. E ele sem entender nada que está acontecendo. O senhor sofreu alguma violência? Não sofri, não. Então, assim... Sem o advogado do lado dele, né? É importante, eu não sou dessa turma do deixa disso. Assim, o pessoal que está me ouvindo aí também, presta atenção. Eu detesto, eu sou bastante crítico aquelas situações que a gente consegue com tanta dificuldade na lei, juízes garantias, audiência de custódia, e sempre chega um e fala assim, não, isso é bobeira, isso não vai dar em nada, isso se quiser... Claro, mas se quiser pode dar certo, se quiser pode dar errado, é uma conquista, é algo necessário, é algo para o advogado criminalista a ser utilizado uma ferramenta assim, prioritária para que se conquiste qualquer coisa. Então é uma conquista, sim, é necessário, é útil, em muitos casos a gente consegue... E mesmo que não consiga no momento, na presente aqui, mas pode ser uma causa de nulidade depois, né? Perfeito. E esses dias teve uma situação inusitada lá no escritório. Inusitada não, que de vez em quando acontece aí com o outro. Que a gente argui, né? Pega um processo, faz aquela varredura no processo e vê, não teve audiência de custódia. Então teve a custódia, mas não teve a presença do autuado. Aí o juiz, depois de 2 anos que o cidadão está preso, manda fazer uma audiência de custódia para averiguar. Para querer, né, não atribuir a nulidade a isso, né? É nulidade absoluta, sob a minha ótica, né? É claro que tem tribunais de justiça aí, eu não falo nem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, muito embora eu seja muito crítico ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem tribunais que são verdadeiras casas do punitivismo, residência oficial da condenação.
Então, chancelam esse tipo de absurdo e ainda bem que nós temos um Superior Tribunal de Justiça qualificado. Temos Sexta turma, né? críticas. Principalmente a Tal. terceira. Ministra Daniela é um show, é um Rogério Schietti espetáculo. também, né? Vários. Né? Então, assim, é importante que tenha essa uniformização E só mesmo. pegando a visão aqui, né? Eu falei sobre a questão da diferença, ele vai falar, né? Ele que é expert no assunto aí, sobre a diferença da liberdade provisória e do relaxamento de prisão. Mas há também a questão, que eu não mencionei aqui, da revogação da prisão preventiva, quando é o cumprimento do mandado de prisão, que passou a ser obrigatório também a audiência de custódia, que há pouco tempo atrás não era. Então, quando, né, cumprido o mandado de prisão, tem que ter audiência de custódia também. Isso aí há pouco tempo atrás não tinha. A audiência de custódia era tão somente para o quê? Para a questão aí da conversão ou não da prisão em flagrante. Não é isso? Cumpriu, tem que ter audiência de custódia. E uma coisa que eu acho que o Congresso Nacional deveria se debruçar, ou mesmo o Poder Executivo, se fosse o caso, sobre essa questão do horário mesmo. Essa questão de ter uma 24 audiência horas, de custódia, né? 41, 3 dias isso. depois, 5 dias Ilegalidade. depois, é um absurdo. Aí fala assim, mas tem que demonstrar talvez o prejuízo. Eu, várias vezes, igual quando eu... O cidadão tá preso. Ele tá preso, sem prejuízo mais do que acabou, isso. acabou. Um dia na minha vida, eu nunca pisei na delegacia por parte assim, de ser acusado de alguma coisa, mas eu entendo que um dia, dentro de um presídio, de uma penitenciária, é algo gigantesco. Ainda bem que semana passada quem veio foi o Samuel, que ele tem uma estabilidade mental muito mais equitativa do que a minha. E eu sou uma pessoa que costumo brincar que não estou em pleno gozo de minhas faculdades mentais, porque se eu for numa delegacia de polícia, assim, você sabe como é que o pessoal já ficou até bravo comigo. Eu quero dar voz de prisão em todo mundo, eu sou chato, eu consto tudo, né, documentalmente, gravo e tal. Então eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre delegacia, porque eu realmente sou doido. Agora, caiu no judiciário, deixa comigo. Porque eu adoro. Tem a questão aí de prevalecer tanto a ampla defesa, né, como também o contraditório. E eles acham que isso não tem na delegacia, mas tem. Né? Até Samuel Serrazo falou disso aqui. Mas no judiciário, aí sim que deve prevalecer tanto quero a ampla mandar um defesa. abraço ao Samuel. Ele é a lenda, né? Gente boa demais. Gente boa demais. E aqui, mas aí é importante também que se diga o seguinte, para a gente chegar, né, nas possibilidades de questionamento da audiência de custódia, a gente tem que pensar, é quase que básico, mas muitas vezes passa despercebido, né? Como posso esquecer os costumes se nem mesmo esqueci de você? Quais são os fundamentos hábeis, adequados, idôneos a descambar numa prisão legal? A lei fala que são aqueles 3 requisitos, né? E a audiência de custódia, claro, de uma certa forma ela chancela isso também, ela interpreta essas situações. E é importante que a gente, sempre que faça uma audiência de custódia, a gente tente esbarrar naqueles requisitos do 312. Como é que fala a garantia da ordem pública se é uma pessoa, se é primário? Não, mas ele tem uma anotação criminal. Aí você vai ver, é o uso de nota falsa. O cara teve uma nota de R$50 5 anos atrás, 4 anos atrás. Então, quando era menor de idade, né? Exatamente. E aí utiliza-se isso de forma assim, inapropriada para justificar uma prisão. Tem muito tempo que eu não faço audiência de custódia, até porque a audiência de custódia lá no escritório, geralmente quem faz são meus colaboradores, que, aliás, têm uma capacidade muito maior do que a minha de fazer. Às vezes a gente é o rosto do escritório e fica mais conhecido por isso, mas muitas vezes as pessoas que deveriam levar o crédito não levam, né? E acontece isso muito no meu escritório. Eu tenho uma equipe excepcional, sensacional, advogados e advogadas, você conhece quase todos lá muito bem, e eu rendo minhas homenagens a eles, e eles me ajudam muito quando eu vou fazer uma audiência de custódia, de fazer aquele serviço de peneira, né? De olhar tudo, inquérito, se já foi, né, a APF, portaria, enfim, tudo. E vez ou outra, não raro, acham algum fundamento ali, alguma notinha de rodapé, alguma linhazinha que você pode utilizar na custódia. Então, assim... Então é feito um saneamento, não é isso? Perfeito. Tem aquele marca-texto, né? Imprescindível utilizar hoje em dia, porque aquilo ali pode o quê? Descaracterizar o que seria o fundamento do 312. Não é isso? Você tem que demonstrar para o juiz, assim... Uma segurança processual. É isso, e que não tem necessidade do cidadão ficar preso.
Claro, se tiver necessidade, você analisa outras abordagens, outros E até fundamentos. mesmo quando é reincidente. Isso, porque assim, a gente tem que acabar com essa loucura no Brasil dessa prisão preventiva indiscriminada. Até os próprios tribunais superiores têm reclamado disso, né? Eu O tanto de peguei habeas corpus que chega lá. Mas por quê? Porque aqui embaixo toda hora tá Eu prendendo. peguei um caso de júri, não tem muito tempo, que ia ter o plenário, e eu olhei assim e falei, gente, o cara tá preso tem 4 anos. E fui pro Tribunal de Justiça de Minas Gerais, manteve a prisão, fui pro STJ, ganhei liminar, tirei aí. o cidadão, faltando 3 dias pro júri. A juíza em Belo Horizonte ficou brava comigo, ficou louca. Agora, isso pode ser reflexo de um serviço mal feito. Não estou dizendo que tenha sido, mas pode ser reflexo de um serviço mal feito lá atrás, de uma demonstração de uma ausência de revogação de prisão preventiva. Porque muita gente fala assim, já manteve, para que eu vou fazer uma peça aqui de revogação, não vai mudar nada? Vai! Muda sim. Você tem que deixar consignado. Lá no escritório, no meu escritório, assim, eu já falei, todo mundo já está com isso incutido na mentalidade. A gente faz embaixo de declaração, a gente faz agravo regimental, agravo interno, tudo. Até mesmo, Arthur, a questão da revogação com base no 316A, né? Que é a falta da manutenção ali da preventiva no prazo de 90 que dias, foi a né? polêmica do muito André grande do do André do Rap. Isso, então assim, eu entendo como aqui como advogado, você também, né? A gente delega funções, mas temos que estar atento toda hora em questão de quê? Primeira coisa, né? Da legalidade, da ilegalidade, questão do prazo, né? Se tem um prazo ali para ser realizado uma custódia, seja de 24, 48 horas, tem que cumprir aquele prazo. Se tem o prazo para o oferecimento Exatamente. da denúncia, se tem o prazo para o encerramento da instrução, Que né? Para a seja formação de culpa, que seja cumprido. E Porque não- aí já torna ilegalidade. Esses dias eu fui fazer um júri, acabou que não teve o júri, mas aí começou o júri, foi aquela brigaiada que o juiz do Ministério Público tinha juntado coisa na véspera, eu não aceitei fazer. Aí o juiz virou para mim e falou assim, doutor Vartulho, e o princípio da cooperação? Eu falei, comece cooperando, cumprindo a lei, excelência. Justamente, né? Tem que cumprir, né? Tem que cumprir, porque se tem a previsão legal ali, acha que é só para acusar? Não, a previsão legal também é, no caso, para garantir os direitos de quem está sendo acusado. Então é o seguinte, gente, para quem quer pegar a visão aí, vamos falar de audiência de custódia. Eu entendo que são 3 peças fundamentais que o advogado tem que saber, né? Peticionar, saber o momento certo, porque tem muita diferença, principalmente em liberdade provisória, relaxamento de prisão e revogação da prisão preventiva. Já vi muitos advogados confundindo isso aí de peticionar uma peça antes da custódia ou depois da custódia. E às vezes faz HC, não tem nem decisão. Justamente. Então, Não tem tomar muito com habeas corpus também, tomar muito cuidado com isso. O que nós vamos falar aqui é assim, de forma objetiva, de forma básica, mas que faz muita diferença. Igual eu falei, um dia a mais, uma semana a mais, um mês a mais, que alguém está preso injustamente, quando poderia estar respondendo em liberdade, é muita coisa na vida de uma pessoa. Então, o advogado tem que tomar bastante cuidado com isso. Varturi, vamos lá. Começar. A autoridade policial ratificou, beleza? Ratificou, E você sabe que vai ter que ter audiência de custódia. Perfeito. Como que você começa a preparar após o despacho ratificador? Primeira coisa. Perfeito. Eu acredito que aquela música que eu costumo falar muito, né, nos meus júris, mas quase também é mais um detalhe, um grande amor não vai morrer assim, quase é um detalhe. E esses detalhes que às vezes são passados despercebidos por nós, eles fazem toda a diferença. O detalhe de ir atrás da família, pegar um documento para comprovar que a pessoa trabalha, que a pessoa estuda, que a pessoa tem uma ocupação lícita, que a pessoa tem um filho pequeno ou alguém demanda seus cuidados, um avô, uma avó. Então, isso é fundamental. Converteu, julgou lá no PJE, SAGE, EPROC, Tucujures, enfim, tudo. Vão começar a construir a narrativa de modo a propiciar uma liberdade. Ou seja, vão demonstrar que aquela pessoa não é uma ameaça à sociedade, não é uma ameaça ao processo, à ordem pública de um modo geral. E aí, a gente construindo isso, é quase que um dossiê, formando isso, a gente vai apresentar ao magistrado, que vai julgar de forma pretérita. E aí a gente fala, eu falo, brinco lá com os meninos do escritório, que o bom advogado ele é um tradutor. O que significa isso? O cliente tem a sua versão, tem aquilo que
tem guardado dentro de si e quer mostrar para o judiciário. O bom advogado, ele é um tradutor. O bom advogado, ele pega aquelas informações do cliente e transforma em elementos jurídicos viáveis para que sejam analisados. Então, a gente vai pegar todo o acervo documental que se tem ali para comprovar as nossas alegações, mostrar que ela é uma pessoa que tem uma formação em determinada área, não que isso signifique, não me interpretem mal, não que isso signifique que a gente não vá abordar, né, a questão do grau de conhecimento da pessoa sobre determinado assunto. Mas aí a gente fez isso. E aí a gente faz a peça adequada. A gente não vai pedir revogação de prisão preventiva porque não tem uma prisão preventiva ainda. A gente vai utilizar... Né, uma ratificação do auto de prisão em flagrante delito, a PFD. Exatamente. Não é isso? Então, a gente vai fazer aquela peça pleiteando uma liberdade provisória. Pleiteando que a pessoa seja colocada em liberdade. Então, mas eu não sei o que colocar, eu não sei o que questionar. A lei é clara no sentido de apresentar as possibilidades que podem ensejar numa prisão. Vai lá no artigo 312 e veja. Tudo que você achar crível, que possa construir uma narrativa, uma argumentação em torno daquilo, vai ser utilizável na sua peça. Vai ser apto a demonstrar alguma coisa. Então é muito importante, primeira coisa, procuração, é bom ter, não é isso? Até porque senão vem outros advogados que atravessa, né? Você faz a liberdade provisória incrível. Já tá lá na porta da cadeia e pegou a procuração e juntou e fala assim, eu que sou advogado, então já vai perder o cliente por aí, certo? E depois também tem cliente, quando você não faz a liberdade provisória, a gente pega a visão e não junta a procuração, vai tomar cano, tá? Toma cuidado com isso, porque o cliente pode falar assim, doutor, mas você não fez nada no meu processo, não? Entendeu? Já aconteceu bastante isso comigo. Então, e às vezes você já ligou para um tanto de gente, já foi em presídio, já foi em delegacia. Já fez só que não tem como. Já até despachou com o magistrado, já fez muita coisa. Promotor, juntou documento, fez muita coisa. Só que por não ter procuração, você não está cadastrado no processo dele, ele acha que não tem que pagar os honorários. Vai lá e pega. Aí o concorrente seu fica doido, olhando lá, consultando, ele vai lá no presídio, pega a procuração e junta e fala, não, o cliente é meu, doutor, procuração aqui. O que você faz uma hora dessa? Não tem nem jeito. Então toma cuidado com isso. O diabo não é perigoso porque ele tem rabo e chifre. O diabo é perigoso porque ele é velho. Isso aí. A partir do momento que você tem uma maldade, que a pessoa vê onde você está errando ali, ela preenche e vai te engolir se você não for juninho. E outra coisa, tem pessoas que ficam olhando a lista ali, ó, dos despachos, né, que ratificou a prisão na delegacia, tem até informação privilegiada, ou então fica procurando no PJE, hoje em dia tem isso, né, sem ter contato com o seu cliente, sem nada, ele vai até o presídio, pega a procuração e promete, eu garanto que eu vou te soltar. Então, quando você já é advogado, você faz o quê? Você já junta a procuração no sistema para esses espertinhos aí, no que bateu hoje, é falar assim, opa, tem advogado constituído. Essa semana passada, eu fui lá no Paraná e estava conversando com uns amigos advogados lá, e eles me contaram uma situação curiosa, que tem advogado lá fazendo o seguinte, o cidadão é preso, ele vai lá fazer aí vai na delegacia acompanhar o flagrante e tudo, e aí vê o colega dele preso lá, alguém lá preso, e vira pro cara e fala assim, você foi preso? Por quê? Tal, qual que é o telefone da sua mãe? Tal. Aí liga para a mãe do sujeito e fala assim, seu filho foi preso e eu fechei com ele 5 mil. E aí chega pro cara e falou assim, sua família já me contratou por 5 mil. Deixa ele, cara preso. E ele vai lá, não tem nada que acontecendo. E aí vai lá, recebe, faz o negócio, fica como se fosse isso, e depois chega, o questionamento chega, mas ninguém te contrata, aí já era. Aí colocou o dinheiro no bolso, então toma muito cuidado com isso, distribuiu lá no sistema, seja o PJE, EPROC, qualquer os outros que você falou. Um tanto aí. É bom juntar a procuração antes mesmo da liberdade provisória, para ninguém entrar ali e querer pegar o seu cliente, beleza? E também para depois o seu cliente não alegar que você não fez nada e que ele não te contratou. Opa, como que ele não te contratou se ele não quer uma procuração para você? E é importante nisso também, Glauber, que muita gente sabe aí, eu sou um grande crítico ao Ministério Público, mas o Ministério Público tem excelentes promotores e esse pedido nosso de liberdade provisória pode até auxiliar o promotor no pedido que ele vai fazer depois. Às vezes até te dá um parecer favorável. Exatamente. Entendeu? Então, juntar a procuração, depois preparar o quê? A petição. Beleza? Se vai ser normalmente uma liberdade provisória ou um relaxamento de prisão. Só que antes disso, para que a petição pode ser simples, gente. A petição hoje em dia pode ser com 4, 5, 6 laudas, não precisa mais do que isso. Estou antecipando já aqui o que o André Bartoldo vai falar. Mas em questão de documentos, é o quê? Cópia de documento pessoal,
comprovante de endereço, comprovante de trabalho, filho menor de 12 anos e laudo de doença grave. Então, esses 5 documentos são imprescindíveis, tá bom? Tem que ter esses documentos porque quando você faz uma petição básica, mas você coloca vários documentos para comprovar, né, realmente que a pessoa tem condição de responder o processo em liberdade, a chance de conseguir ela é maior. Então, juntando a procuração, fazendo a peça correta e juntando esses 5 documentos que eu falei aqui, a chance de conseguir responder em liberdade é maior. Só que na sua petição você vai analisar ainda se é um crime de menor potencial ofensivo, Perfeito. você vai analisar se é um crime que é equiparado ou não a hediondo, se é um crime que cabe fiança, para você fazer sua liberdade provisória com ou sem fiança, entendeu? Então você tem que analisar também o tipo penal, porque se é um crime com violência, sem violência ou grave ameaça, a chance de conseguir é muito maior. Então, continue explicando aí o que eu introduzi aqui agora. E outra coisa, e a gente está partindo do pressuposto da legalidade, mas vamos partir do pressuposto da ilegalidade. Também. A gente chega ao relaxamento. Isso aí. O relaxamento não é aquele cara que fala, eu sou muito tranquilo, doutor Glauber, sou um cara mais relaxado. Não é isso, não. Tem que explicar pro pessoal o que é o relaxamento e quanto que é cabível o relaxamento, né? Explique pra gente. O pessoal quer ouvir de você, de mim não. Você que é meu convidado, fala aí. A gente conversa fiada, tem gente que acredita aí, não vai na minha não, hein? Aqui, o relaxamento é o seguinte, tem uma ilegalidade, a prisão é inidônea sob o ponto de vista legal, a gente relaxa. A gente não, a gente faz o pedido e o magistrado relaxa. E assim, aí é um mar de situações. Eu não vou nem dar um exemplo específico, porque pode acontecer desde a polícia militar, a polícia civil, ou a elemento que sequer, vamos supor que não se trata nem de droga, é farinha de trigo. E isso não acontece, não é raro. A falta do exame, por exemplo. A falta de tudo. A invasão de domicílio, né? A droga não ser encontrada, você está próximo daquele autuado ali. Então, estão várias coisas que eu vejo muita gente perdendo a oportunidade de ingressar com um relaxamento e fazendo mais fácil, mais básico, que é a liberdade. Porque o relaxamento, ele dá um trabalho maior. Dá um relaxamento. Dá um relaxamento maior. Dá um trabalho maior. Um trabalho maior, você tem que buscar, você tem que correr atrás das coisas. Ele falou, é buscar provas ali, ó, em loco, né? Onde que aconteceu a abordagem policial, onde que ocorreu o fato. Então, ele dá mais trabalho. E outra coisa, pessoal, não é antagônico, não, né? Muita gente fica assim, mas eu vou falar isso e não vou poder questionar que ele pode ficar com a tornozeleira. Não, são situações distintas. Diversas. Você pode pedir o relaxamento, você pode pedir de forma subsidiária outra análise adequada, a ausência que preencha requisitos para manutenção da prisão. Até porque, né, na eventualidade de não conseguir uma liberdade provisória ou então um relaxamento de prisão, né, você pode indicar cautelares, o quê? Que são mais eficientes, mais eficazes do que a prisão preventiva. Então, vai fazer um pedido híbrido. Você vai pedir tanto a liberdade quanto também a substituição da prisão preventiva por cautelares do 319 Eu vou te dar do CPP. Um exemplo nisso que você me falou, é o seguinte... Pessoal que tá aí, ó, põe aquela bolinha para gravar aí, não precisa porque vai ficar no Spotify depois e acompanha lá. Excelência, vê-se que se trata de um crime sem gravidade, um crime onde não houve ameaça nem violência à pessoa, se trata de cidadão primário. Então entendemos que as medidas acautelatórias do artigo 319 são absolutamente aptas a ensejar qualquer proibição à transgressão à normatividade, ou seja, aquilo que está no 319, tornozeleira, proibição de sair, enfim, elas são medidas adequadas e são medidas propícias a fazer com que o sujeito não cometa crime, a fazer com que ele deixe a sua função, a sua colocação social, enquanto a lei permanece resguardada, a sociedade permanece livre de qualquer perigo, de qualquer risco. Se sim, tem que ser colocado, tem que ser analisado. Aí é aquela absurda, a natureza do crime é muito grave, a quantidade da droga é enorme. Acontece muito. A pena é de 5 a 15 anos, 1 tonelada de maconha apreendida, tá, mas se no quebra-cabeça você tira essa pessoa autuada ali que está na audiência de custódia, ele faz diferença para o crime organizado? Se ele não faz diferença para o crime organizado, não tem por que não conceder ele o direito de responder em liberdade. E o básico tem que ser lembrado sempre. Todo mundo sabe disso, a gente aprende isso no primeiro período da faculdade de Direito, mas tem que ser lembrado sempre.
a prisão, o chilindró, a cadeia, o xadrez, ela é a última alternativa. É quando todas as outras falam, mas é um caso de homicídio. Não interessa. Liberdade é regra, prisão é exceção. Isso. Não deixa inverter Não tem a ordem, julgamento, porque tá invertendo pessoal, isso aí, né? assim, pessoal confunde. Até aquela ilegalidade que tem hoje em dia, aquela coisa horrorosa daquele pacote anticrime que colocou aquela prisão no júri depois de 15 anos. Você imagina só, a gente questiona, a gente critica, em segunda instância, no procedimento ordinário, a prisão porque fala, não, ainda tem recursos e tal, mas a gente está legitimando uma prisão de cidadãos comuns, de pessoas comuns, de gente que assiste da Atena, Sônia Abrão. É porque, hoje em dia, muito difícil, tá de né? Eu sacanagem. comecei a atuar na advocacia lá em 2010, naquela Doutor época Marco ainda... Aurélio da OAB tá mandando Manda um abraço pra ele, vai voltar gente, aqui, gente grande boa, parceiro, gente boa demais. boa. Ele, Marcão, é fera, galocura, doido. É. Hoje tem jogo do Galo. Vai perder? Vai não, perder? hoje ganha, né? Ganha? Não, Ganha. eu fiz até macumba pra perder. É, né? Aí, Não, hoje ganha. Mas antigamente, Arthur, você também estuda desde novinho, né? Antigamente tinha denúncia de homicídio simples. O que hoje em dia não ocorre mais. Hoje em dia o homicídio é pelo menos 4, 3, 2 qualificadoras. Então, normalmente, a pena vai ficar ali, ó, no patamar de 15 ou acima de 15 anos. Né? Então, vamos E supor, muitas vezes já faz isso de propósito, maldade, de maldade, sacanagem. né? Então, já para condenar e querer prender, o que tá totalmente errado também, né? Então, imaginem só. Olha que loucura, né? Você falou isso aí, passou um filme na minha cabeça aqui. Condena, logo após o plenário, e manda prender. Para depois ter que passar por uma audiência de custódia. Olha que loucura. É uma Pra loucura. que isso? Exatamente. Né? Então, E muitas vezes processos parados, há anos. há anos, às vezes 20 anos, tá? Vai prescrever e aí ele sai dali preso. Eu tive semana passada uma briga com um promotor, já não lembro onde. Onde que foi? Foi aqui em Belo Horizonte. O promotor virou para mim e falou assim, eu tô indo de novo a julgamento com um cliente meu, eu fui o primeiro júri, absolvi, o MP recorreu, foi para o tribunal mandou a novo júri. E aí eu fui ao julgamento de novo esses dias, o promotor virou para mim e falou assim, deu até uma polêmica aí que eu não aceitei fazer o júri virtual, aquela coisa horrorosa. Híbrido, né? Seria híbrido, né? Seria exatamente. virtual e presencial ao mesmo tempo, né? Dentro de uma baia com um notebook aberto na sua frente. Eu não aceitei fazer. Aí o promotor virou para mim e falou assim, mas só hoje, no dia do julgamento, que o senhor viu isso, o senhor está atrasando o processo, não precisava ter falado hoje. Eu estou atrasando, e o senhor não precisava ter recorrido da absolvição que eu dei nas costas do Ministério Público aqui nesse mesmo plenário. Então, assim, tenta-se reverter a situação. Tenta-se demonstrar muitas vezes que aquele cidadão que está sendo acusado ali de outro crime, e olha o absurdo, justifica-se a prisão preventiva por outro crime que ele eventualmente seja, ou ele ou ela, esteja eventualmente respondendo, e depois o cidadão é absolvido dos 2 crimes. E cadê o Ministério Público? Hoje, um promotor virou para mim e falou assim, doutor Vartulho, você já viu bandido pedir desculpa? Eu falei assim, já vi muita gente se arrepender. O que eu nunca vi foi um promotor pedir desculpa por acabar com a vida de um cidadão. Nunca pede. Eu vou postar esse vídeo aí, vai ter milhões de visualizações, você vai ver. Eu sou bom de discutir. Boa. Mas voltando aqui, Vamos lá. Aí foi lá, pegou, né, a procuração juntou, vamos voltar aqui, o raciocínio, fez uma petição básica, juntou os documentos ali, necessário, básico. Então, você tem que preparar também o quê? Para a sua oratória. Isso. Não é isso? Não só fazer a petição importante despachar. E chegar lá. É importante despachar. E outra coisa, convencer o que ele falou aí, o parque, o Ministério Público. Por quê? Se o Ministério Público dá um parecer favorável, muitas das vezes, raramente, o juiz, o magistrado, irá contra. Já aconteceu. Então, mesmo quando você conseguir despachar com o promotor, conquistar ele pedir, né, entender que deve sim aguardar o processo em liberdade, você deve também o quê? Sustentar ali, naquele momento, não só falar, ratifico na íntegra o parecer do Ministério Público. Isso é tiro no pé.
Você tem que ir lá, isso é igual em júri. É. Você tem que ir lá e o quê? E falar de novo os Reforçar motivos, os reforçar argumentos. o fundamento, Claro, porque perfeito. já vi magistrado e contra o próprio parecer do Ministério E Público. já aconteceu comigo várias vezes, já vi colegas conseguirem, porque foram zelosos ir lá conversar com o promotor antes, ir lá conversar mostrar para o promotor, doutor, olha aqui, eu Com mostrei isso cuidado, aqui, com contato. mostrando documento, mostrando uma Perfeito. contradição ali, igual nós falamos É. aqui antes, Ah, do auto pode de prisão dar em errado, flagrante. pode, mas pode dar certo. Sim. Então, demonstrar com educação. Não, doutor, entendo e tal, mas só tem essa situação aqui. Ele tende a ter uma recepção melhor quando você já conversou com ele E o que é muito antecipadamente. importante também, tomar muito cuidado aí, de não ter uma entrevista reservada com o seu cliente. O advogado que não tem uma entrevista reservada com o cliente, de perguntar novamente para ele o que aconteceu, o que ele quer falar e orientar o cliente, depois o cliente acha que ficou preso porque o advogado não instruiu ele. É. Então, antes da custódia, tá? Seja por videoconferência, seja presencial, peça ao magistrado para ter uma entrevista reservada novamente com o seu cliente. Por mais que você tenha conversado com ele na delegacia ou no presídio, tem que conversar com ele também e orientar no que ele tem para falar. Porque, às vezes, um detalhezinho do que ele deixa de falar ou que ele fala errado, às vezes o magistrado não gosta daquilo ali e acaba o quê? Convertendo o flagrante de prisão preventiva. Você deu o exemplo que é muito feliz, né, do cidadão que tá o processo todo solto, é preso no júri e depois tem que fazer audiência de custódia, que é uma loucura. Não audiência de custódia, é uma loucura essa prisão Sim. posterior. E outro ponto importante, que aí vai de encontro àquilo que a gente está discutindo aqui, é a seguinte situação. Muitas vezes se justifica a prisão, né, por algum daqueles fundamentos que a gente já se manifestou aqui, por exemplo, da instrução, garantida da instrução criminal. E aí acaba-se a instrução criminal e o advogado deixa. Não faz pedido nenhum. Não A pode. partir do momento em que se encerrou, em que se acabou, em que se já tem uma resposta do Poder Judiciário, O risco do processo não existe exato, mais. acabou. Essa é inócuo manifestar E nesse sendo que ele respondeu a sentido. todos os atos processuais ainda, né? Perfeito. Ainda acontece, ele até é advogado Isso. constituído para responder por eles, né? E então é importante que nesse momento a gente questione, a gente aborde novamente aqui, ó, o fundamento lá atrás foi esse aqui. Se não tem mais esse fundamento, não tem necessidade da prisão. E outra coisa que você falou aí, do prazo nonagesimal do artigo 316. Justamente. É importante que quando estiver se aproximando aquele prazo, está com 80 dias, 85 dias, vai atrás de todo mundo, conversa. Ah, mas não deu os 90 dias ainda, não vou fazer o pedido. Gente, pelo amor de Deus, esse dia alguém falou com isso lá no meu escritório. A gente tá no 9º andar aqui, né? O meu é no 11º, quase voou da janela. Isso. Então eu falei o seguinte com a pessoa, assim, não existe isso, a gente não vai esperar dar 90 dias para dar aquela carimbada ali e fazer aquele serviço burocrático de só julgar o processo para frente. A gente vai correr atrás do fundamento adequado para suspender, para limitar essa prisão e, de fato, 90 dias já é o suficiente para que a polícia levante informações, né, no inquérito, para que a Polícia Civil trabalhe, para que a Polícia Militar, eventualmente, possa auxiliar a Polícia Civil. Com fatos novos, né? Vamos dizer assim. Então, beleza. Aí, naquele momento ali da custódia, começou, você antecipou aqui, você falou o pessoal gravar aí, né? Isso. Começou a custódia, normalmente, né? Vai perguntar a qualificação do autuado, né? Ele vai responder, vai perguntar se foi agredido e normalmente não entra no mérito. Isso. Tomar bastante cuidado com isso. A audiência de custódia não entra no mérito. Nossa, tá? você já deve ter visto várias, a gente vê De de querer vez em bater quando. boca com o promotor, com o juiz, de querer entrar no mérito. Isso é um grande erro. Não entre no mérito. Preocupe o quê? Com a questão da liberdade do seu cliente. Naquele momento ali, a não ser que seja relaxamento de prisão, aí sim tem que entrar em alguma coisa no mérito para mostrar a ilegalidade. Mas sobre a liberdade provisória, não tem que ficar discutindo mérito. Se você faz isso, você demonstra que você não tem preparo ou você não tem experiência para estar numa audiência de custódia. Então, não tem o quê? Isso. Que ficar questionando questão de mérito. Não tá? tem. Tem que quebrar o 312. E advogado bom utiliza, igual eu tô vendo aqui, doutor Bruno Peixoto aqui, Bruno Lima. Advogado bom utiliza esse momento para construir uma narrativa que vai acompanhar o processo todo. Né? O Isso. advogado é o profissional da palavra. Então, a partir do momento em que lhe é dado a possibilidade de falar alguma coisa, você não vai entrar no mérito.
Mas você pode, de uma forma bem superficial, dar uma cutucadinha no promotor, Isso. plantar Já uma preparar para o situação. futuro. Principalmente quando você Isso. sabe que vai decretar a prisão preventiva, você já prepara algo ali já para a resposta à acusação, para a audiência de instrução, ou até mesmo para a alegação Isso, final. perfeito. É muito E importante. Não aí, deixar passar batido. Já deixa aquilo ali registrado. e é importante, né, que muitos advogados, quando vão se preparar ou para júri ou para audiência de instrução, vê aquela audiência de 2 minutos ali, 1 minuto e meio, e fala, não vou nem ver. Ah, isso mas dá pra fazer aqui. muita coisa. Não Com um vou- minutinho, 2 Não. minutinhos, entendeu? Dá pra fazer muita Ué, coisa. 2 minutos se faz uma vida. Aí Justamente. depende do cidadão. É. Agora, é importante que se diga que a audiência de custódia, quer seja liberdade ou quer seja manutenção da prisão, ela vai delinear todo o resto do processo. Ela vai demonstrar, por exemplo, qual que é a primeira visão que o judiciário tem do cidadão. Como que ele se porta perante uma audiência. Você vai poder corrigir, falar assim, ó, na audiência de custódia você estava sentado assim, olhando para baixo, você falou num tom de voz agressivo, você falou de forma a não convencer aquele julgador que a sua liberdade era algo necessário. Então, na audiência de custódia é o primeiro momento processual adequado para você questionar, para você ver onde são os erros, onde são as possibilidades de melhoria. Inclusive, o que o Arthur falou é muito importante, até mesmo na preparação do último ato antes da sentença, que é o quê? Alegações finais, normalmente memoriais escritos. Você tem que voltar lá na custódia, quando for fazer o memorial, né, principalmente quem faz a petição, voltar lá na custódia, porque pode ter elemento, pode ter fundamento que foi produzido na custódia, mas você vai levar aquilo ali na sua alegação final que pode vir absolver o acusado. Pode, Entendeu? Eu pode. já tive casos práticos assim. Eu tô falando aqui da minha vida, do meu dia a dia, o que acontece, né? Não é o que eu ouvi dizer, é o que já aconteceu dentro do escritório. Então, tem sim que preparar muito bem para a audiência de custódia. Para vez em quê? quando- Para mudar isso lá De vez em quando na tem uns frente. jacu que atrapalha o processo todo na audiência de custódia. Você deve ter visto esses dias, ficou famoso o vídeo aí, do cidadão chutando a mesa lá. Acaba quando- com o processo todo, Acabou. né? Acabou com o processo. Além de responder por outro crime, quando quer Não, dano contra o patrimônio, dano qualificado. E dali né? 90 dias, quando se for analisar de novo, aqui, Não tem o condição comprovante nenhuma. que É, ele não pode não ir pra pode- rua. é. O comprovante que ele é agressivo. Mas aí que eu falo, por falta de quê? Talvez uma falta de instrução Isso. da entrevista reservada do advogado, do defensor público com o autuado, para quê? Para deixar ele tranquilo. Falou, ó, por mais que venha a ser decretada sua prisão preventiva aqui, ainda cabe um habeas corpus. Tem chance. Claro. Tem aqui, ó, decisão favorável do O pior STJ das sobre o seu hipóteses vai tema. ser reanalisada daqui No a TJ, pouco. no STJ, É. no STF. Ou Então, até pelo mesmo juiz daqui uns dias. justamente, Calma. fica tranquilo, né? Calma. Terminou a custódia aqui, eu vou lá no presídio, vou conversar com você, vou te explicar melhor. Você tá comigo, tem você aqui, né? Você tá comigo, tem eu aqui para poder te defender. Então tem que deixar o autuado calmo, porque às vezes o magistrado pergunta o endereço dele, tá tão nervoso que ele não sabe responder o endereço. É. Não, que não sabe responder o endereço, gente. Não, e o É outro, pancada. E o outro que chega lá e fala assim, não, quero ficar em silêncio. Não, você tem que responder seu CPF, nome de sua mãe, de seu pai, seu Isso aí. endereço, você trabalha ou não. Ou então a gente tem a tese ali, lá na frente, de pedir o quê? Uma desclassificação para o artigo 28. Pega a visão. No caso de Na droga. alegação final, eu já estou imaginando, ainda mais com essa decisão agora recente aí do STF, de portar 40 gramas, eu estou ali querendo desclassificar para o porte. Aí, beleza. Aí, na custódia, naquela entrevista do magistrado com ele, com seu nome, nome do seu pai, nome de sua mãe, você foi agredido, você faz uso de substância entorpecente? Ele vira e fala não. Como que lá na frente, depois você vai alegar? Você vai alegar que tem que desclassificar para o verdade. porte para consumo próprio. É verdade. Olha o tanto que é importante a custódia e de você orientar o seu cliente. Se você já está pensando em uma tese de desclassificação para o porte, para o consumo de droga, e seu cliente, na hora que pergunta aqui se ele faz uso de substância entorpecente, ele responde não na custódia. Ou até mesmo nisso que você está falando, você comprovar depois que seu cliente era um viciado, que seu cliente tinha uma dependência química que pode Justamente. refletir no resultado do processo também. É. Você fala que não Que não tem nada, que nunca usou como é que droga, você pleiteia uma semi-imputabilidade, uma inimputabilidade depois? E eu já vi casos assim, entendeu? É. Já tive casos assim. Tá querendo desclassificar, mas lá o cliente respondeu que ele não faz uso de entorpecente. Aí o magistrado, depois, né, se ele estiver atento a tudo que aconteceu, chega na instrução, por exemplo, você faz uso de entorpecente? Faço assim, consumo, né, muita droga, não sei o quê, mas por que lá na custódia, então, você falou que não fazia? Acompanhado do seu advogado, com procuração. É o advogado lá com cara de tacho, né? Aí não tem o que falar, né? Então tomar muito cuidado com isso sempre, o quê?
ter uma entrevista reservada, deixar o seu cliente calmo, tranquilo, orientar ele, inclusive, nas respostas. E orientá-lo, explicar, porque na maioria das vezes, quando são clientes mais simples, eles não sabem de fato a diferença de uma audiência de instrução Acha que é pra uma condenação. audiência. Acha que está Que já tá sendo condenado, Tem que justamente. explicar para ele, olha, aqui a gente não está analisando se você fez, se você não fez, entendeu? A primeira coisa que eu falo com ele, não quer saber se você está certo ou está errado. Não vai entrar no mérito. O juiz quer saber se você tem condição ou não de responder o processo em liberdade. Então, o principal é você responder com autoridade, tom Isso, alto, confiança. você mostrar que você é uma pessoa que vai ter capacidade de responder em liberdade, trazendo segurança para o processo. Então, quando perguntar, por exemplo, o seu endereço, tem que ser firme. Quando perguntar onde você trabalha, tem que ser firme. Quanto que você ganha, tem que ser firme. Esse negócio de perguntar quanto você ganha, eu acho que é uns 1.500, 2.000, 15.000, então já confunde tudo. Qual que é o seu endereço? Qual cidade você mora? O cara vai falar o bairro. Entendeu? Qual que é o número? Não lembro. E aí o magistrado já vai Fica ficar nervoso. irritado. Dependendo, fica nervoso. Pô, como que eu vou dar o direito a essa pessoa responder em liberdade verdade. se você não sabe nem o endereço dele? Pergunta Não assim. é claro o suficiente. Com quem que você mora? Não sabe responder. Entendeu? Então, isso daí, quando ele não passa credibilidade, a chance de converter o flagrante em prisão preventiva é muito maior. Perfeito. E isso, na prática, faz total diferença. Então, gente, é o seguinte, resumindo aqui, a urgência de custódia, o que o advogado tem que fazer, os cuidados tem que tomar. Queria agradecer, né? Ok, isso é sempre um prazer. Esse ilustre advogado. Desde o início eu falo assim, olha, se tem um advogado que vem fazendo a diferença na jovem advocacia, é o Arthur. Ele tem uma foto que ele tirou no meu carro lá em 2020. Nossa, lembra? E eu já falava isso com ele, você vê, já se passaram 4 anos, então ratifica aqui que o Arthur vem fazendo, né, um excelente trabalho aí nessa jovem advocacia. Obrigado. Ele que é referência, ele que tem muita autoridade, já fizemos plenário do júri junto, a gente está sempre conversando, então agradecer, Arthur, né, deixar aqui registrado, meus parabéns, continue assim, com essa força, coragem, dedicação que você tem, né, e agradecer também aí as pessoas que assistiram, né, pode curtir aí o Podpaiva, tanto no YouTube, amanhã vai subir também para o Spotify e enviar para outras pessoas, e terça-feira que vem vamos dar continuidade aqui, né, com outro convidado, lembrando que serão mais temas ao longo do Podpaiva Criminal e que o André Arthur vai voltar aqui também. Isso é aula, né? É incrível. Então vai ficar registrado aqui. Seu terno aqui, ó. Obrigado aí, ó. Tá aqui, né? A gente investe quanto investe, alinhado. né? Obrigado pela audiência do pessoal aí que assistiu, né? Mandar um abraço para todos e tamo junto. E vai aí. ficar disponível isso? Esse podcast vai ficar disponível tanto no YouTube, no canal do Podpaiva, quanto no Spotify também, né? E foi transmitido tanto no seu Instagram aí pelo seu celular e pelo meu também, mas eu não vou deixar salvo no Instagram, porque lá no YouTube a qualidade é muito melhor, tendo em vista que os equipamentos aqui, eles são direcionados para o YouTube. Beleza? Então, muito obrigado. Que isso. Grande abraço. Se quiser voltar. Fechar aí com chave de ouro aí, mandando aí uma mensagem pessoal, fica à vontade. É importante que a gente veja que uma pessoa que está numa audiência de custódia, ela tem uma vida, ela tem uma história, ela tem uma família. É importante que ela fique, que seja resguardada, que seja oportunizada a ela a memória sobre quem ela já foi, ainda que ela tenha cometido um crime. E Carlos Drummond de Andrade escreveu: amar o perdido deixa confundido esse coração, nada pode o ouvido sob o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E o que fica é a dignidade de uma pessoa, o que fica é o potencial que ela tem de se reintegrar à sociedade. É para isso que a gente luta e é isso que a gente tem que buscar enquanto advogado. Muito obrigado. Encerrando nosso Podpaiva Criminal com chave de ouro. Então, até breve. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.